Olá, aminoácidos. Comecemos. Vamos começar a falar das biomoléculas. Aminoácidos são moléculas constituintes das macromoléculas chamadas de proteínas. O que é uma macromolécula? São moléculas grandes, muito grandes, macromolécula. Então, os aminoácidos são os constituintes das proteínas. Se você olhar ali, o aminoácido, o nome já diz, tem um grupo amino e tem um grupo ácido carboxílico. Amino e ácido carboxílico. Com exceção de um aminoácido, que é a glicina, todos os aminoácidos contêm um carbono quiral. Aqui ele, ó. Carbono alfa. A nomenclatura alfa é o seguinte: a partir da função principal, o carbono seguinte, ligado a ela, é o alfa. O seguinte é o beta. Depois de beta vem quem? Gama, delta, epsilon, kappa, iota. E o último é quem? Ômega. E aí, todo aminoácido, então, com exceção da glicina, tem pelo menos um carbono quiral. Logo, com exceção da glicina, todo aminoácido tem um isômero espacial, um enantiômero. Tá? Isso. É quiral porque são três diferentes, são quatro diferentes, né? As ligações são diferentes. Um é carboxilo, um amino, hidrogênio e o grupo R. Se o grupo R for também hidrogênio, que é o caso da glicina, aí não é quiral. É o único. Bem, os aminoácidos, então, existem em duas configurações, L e D. Bem, o que significa esses tracinhos e o que significa aquela borboletinha aqui? Os tracinhos aqui, os pontinhos, significa a ligação que está atrás do plano do quadro. E a borboletinha aqui, ó, isso aqui, a gravatinha, quer dizer que os grupamentos estão na frente do plano do quadro. Tá? O carbono está no plano do quadro, dois para trás, dois para frente. Repare, então, que aqui, se eu girar esse grupamento, esse carbono aqui, girar assim, ó, fizer esse giro aqui, de maneira que a amônia vem para cá e o hidrogênio vai para lá, eles não se sobrepõem. Enquanto que um está assim, o outro está assim. Tá? Então, eles não se sobrepõem. Os aminoácidos presentes nas proteínas são todos da configuração L. L, são estes daqui. Estes aqui não compõem as proteínas. Eles podem compor alguns peptídeos de algumas bactérias, podem ter uma função extraproteica, compor outras substâncias, mas, ser precursor de outras substâncias, mas não comporão proteínas, com exceção de alguns casos de algumas bactérias. Então, todas as proteínas contêm somente aminoácido da configuração L. Se você ingerir então aminoácido da configuração D, ele perderá o grupo amino, provavelmente será usado como fonte de energia, mas se for resgatado, ele será reconfigurado na configuração L. Tá? Bem, do ponto de vista nutricional, os aminoácidos são divididos em essenciais e não essenciais. Essencial, esteja na dieta. Isso que significa essencial. Porque essenciais todos são para a construção da proteína. Mas é essencial que esteja na dieta. Por quê? Os essenciais
Nós, humanos, não somos capazes de construir a cadeia carbônica. O máximo que podemos fazer é pegar a cadeia carbônica sem o grupo amino, pegar o grupo amino de um outro aminoácido que esteja excedente e colocar nele. Isso que nossas células são capazes de fazer. Pegar um grupo amino de um aminoácido que está excedente, colocar numa cadeia carbônica de outro aminoácido que esteja faltando. Se nós não somos capazes de sintetizar a cadeia carbônica, eles caem no grupo dos essenciais. Você pode reparar que é quase a metade, né? E em bebês, tá vendo a arginina? A arginina está aqui, ó. Em bebês humanos, a arginina é essencial. A arginina é quase essencial, porque a arginina, assim que ela bate no fígado, ela é destruída pela enzima arginase. Então, nós temos que ingerir a arginina um pouco mais. Mas a arginina também ela pode ser feita a partir de outros aminoácidos não proteicos, recebe o grupo amino, gera arginina, e esses aminoácidos não proteicos são sintetizados a partir de carboidrato. Aliás, na verdade, todos estes aminoácidos não essenciais, com exceção da glicina e da prolina, maiormente glicina, todos os demais são formados a partir de carboidratos. Repara só que o carboidrato não é só uma fonte de energia, não. É uma fonte de carbono para o nosso corpo. A partir dos carboidratos, quase todas as moléculas são feitas. Quase todas. Algumas são feitas a partir de lipídios, mas os lipídios no nosso corpo também são feitos a partir de carboidratos. Então, os carboidratos estão ali na base da construção de todas as cadeias carbônicas das nossas células, do nosso corpo, a partir da glicose, principalmente glicose. Repara só, tem alguns aminoácidos que estão na listagem de não essenciais, mas eles não são tão bem não essenciais assim. Por quê? Vamos falar primeiro da tirosina. Cadê? Tirosina, está aqui ela. Tirosina, ela é feita no nosso corpo a partir da fenilalanina. Onde está a fenilalanina? Em essencial. Então, se você não tiver fenilalanina, você não tem tirosina. Oi? Não. Cisteína não. BCA significa Branched Chain Amino Acid. São aminoácidos de cadeia ramificada. Eles são essenciais. São eles: valina, leucina e isoleucina. São esses três. Três essenciais. Então, olha só. Tirosina é sintetizada a partir da fenilalanina. Se não tiver fenilalanina, não tem tirosina. Então, tirosina não é tão não essencial assim. Digamos semi-essencial. Se vocês olharem aqui também de novo, nós temos cisteína e metionina. Cadê você, metionina? A metionina está na lista de essenciais. A cisteína de não essenciais. A cisteína na nossa célula é sintetizada a partir da metionina, que também é formada a partir da cisteína. Nosso corpo consegue formar metionina a partir da cisteína a partir da metionina. Então fica no looping. Quem forma, afinal de contas, os aminoácidos que contêm enxofre, que são esses dois, metionina e cisteína? São os vegetais. Os vegetais, a partir da serina, aqui a serina, insere um grupo sulfidrila, sulfeto, na serina, troca o grupo hidroxila pelo sulfeto, SH, sulfidrila, SH, e aí forma a cisteína. Aí, a partir da cisteína, forma-se a metionina. Então, são os vegetais, são as bactérias vegetais
que pegam o sulfato, converte em sulfeto e aí insere nos aminoácidos. Tá? São os vegetais. Quanto à sua estrutura. Bora. Quanto à estrutura, repara, aminoácidos, todos eles têm um grupo carboxílico e um grupo amino. Em que eles diferem? No grupamento lateral, aquele grupamento R. Aquele grupamento R, então, é que é a identidade do aminoácido. Nós temos, então, os polares, que são aqueles, os polares, que é um grupamento em que tem um átomo eletronegativo ligado ali. Tem um nitrogênio, tem um oxigênio, tem um grupo carboxílico, tem um grupo amida. Então, são os polares. Neutros. O que quer dizer isso? São neutros em pH 7. Não tem carga em pH 7. Você elevar o pH suficientemente, cisteína, o grupo sulfidila vai perder o próton, e o grupo serina também, desde que você eleve o pH suficientemente. Mas, em pH 7, pH fisiológico, eles não têm carga. Polares carregados. Nós temos dois ácidos, contém grupamento carboxílico, o ácido aspartico, o ácido glutâmico, e três básicos. A lisina tem um grupo amino, a arginina tem um grupo guanidino, que é essa aqui, tá? Guanidina, e a histidina. A histidina, o pK desse grupamento aqui, na histidina isolada é 6. Mas quando ela está na célula, na proteína, principalmente na hemoglobina, ela oscila ali em 7. Então, a histidina é o aminoácido responsável pelo tamponamento, pela ação tamponante da hemoglobina e das demais proteínas. A hemoglobina tem bastante histidina. Então, a hemoglobina tem uma alta capacidade tamponante. Tá? Hemoglobina, quanto mais hemoglobina tem no plasma, tem no sangue, maior a capacidade tamponante. Tá? Então, temos os polares neutros, polares carregados, os ácidos, os básicos carregados positivo, carregado negativo, e temos os apolares. Temos a glicina, a alanina. Nós vamos falar muito de alanina. A alanina está muito envolvida no metabolismo de proteínas, geração de energia. Os três ramificados, cá estão eles, BCAAs, valina, leucina e zeoleucina. Depois tem a prolina, vamos falar muito da prolina, aminoácido importante na constituição do colágeno, bem como a glicina. Ferioanina, tirosina, triptofano e metionina. A metionina participa na formação não só proteica, como também de um antioxidante, o glutatião, metionina e cisteína. Triptofano. Aí, olha. Até onde eu sei, alguns estudos mostram que tem um efeito, mas eu acho que é muito caro. O custo-benefício, eu acho muito alto o custo por benefício que tem. Mas tem uma razão de tomar. Eu vou falar já. Não é bem a hipertrofia, mas tem a fadiga central. Oi? Então, vou falar isso. Vamos lá.
Triptofano, precursor da serotonina. Tirosina, fenilalanina. Fenilalanina, quando está em excesso, ela é metabolizada em tirosina. Tirosina entra na rota de degradação. E aí, um erro metabólico no metabolismo da fenilalanina leva a uma doença chamada fenilcetonúria. Uma doença na degradação dos ramificados, na oxidação dos ramificados, leva a uma doença chamada doença de xarope de Bordon, porque a urina do bebê lembra a fruta da árvore maple, da Bordon. Né? As crianças que têm essa doença, se não forem logo identificadas, elas morrem porque acumula intermediários tóxicos no cérebro e aí ela tem retardo e morre. Principalmente essa, da deficiência no metabolismo dos aminoácidos ramificados. A criança morre no primeiro ano de vida, não sobrevive. Então, vamos lá agora na questão destes e este. Bem, os aminoácidos ramificados, valina, leucina, isoleucina, eles têm o mesmo transportador da barreira hematoencefálica que o triptofano. Quer dizer, então, que triptofano, valina, leucina e isoleucina competem entre si para entrar dentro do cérebro, atravessar a barreira hematoencefálica. Então, a barreira hematoencefálica, ela não tem um transportador para cada aminoácido. Os aminoácidos compartilham entre si alguns transportadores e competem entre si. Isso é um problema quando você ingere aminoácidos livres, né, quer fazer atividade física, quer ganhar massa muscular rápido, ingere aminoácidos livres, inunda o teu corpo, tua corrente sanguínea, com aminoácidos livres. Aminoácidos, assim, além de ser ácidos, pode te levar a uma acidose, eles então podem começar a causar um desequilíbrio na entrada de certos aminoácidos para dentro do cérebro e fazer com que o cérebro sinta falta de um determinado aminoácido, porque tem excesso de outro. O que acontece então quando você toma os BCAAs? Quando você toma os BCAAs, como BCAA, valina, leucina e isoleucina, competem com o triptofano, quando você ingere então BCAA, você impede que haja entrada de triptofano dentro do cérebro. Diminui a entrada de triptofano dentro do cérebro. Só que o triptofano dentro do cérebro, ele é essencial para formar serotonina. Então, por que a pessoa toma esses aminoácidos no pré-treino? Porque durante a atividade física, estes 3 aminoácidos, eles são usados como fonte de energia. Eles são degradados a proteólise, principalmente se a atividade física intensa e com baixa glicemia. Ele sofre proteólise, você tem proteólise e utilização de aminoácidos para gerar energia. Mas você tomou os ramificados. O fato de você tomar ramificados já impede, já dificulta, diminui a sua proteólise das suas próprias proteínas. Eleva a concentração de aminoácidos ramificados. Dessa maneira, então, você impede que durante a atividade física, ou você diminui a entrada de triptofano dentro do cérebro durante a atividade física. Normalmente aconteceria, se você não tomasse nada, à medida que o tempo passasse, a concentração de valina, leucina e isoleucina no plasma sanguíneo iria caindo. Por quê? Cérebro e músculos estão ativamente utilizando esses aminoácidos. E a concentração começa a cair. Aí você teria o quê? Cadê meu pincel? Durante a atividade física está lá, BCAA, os ramificados, e o triptofano. Olha, uma razão. À medida que o tempo passa, essa razão diminui. Ou seja, a quantidade de BCAA relativa a triptofano começa a cair.
Está lá a barreira hematocefálica. Está aqui o seu cérebrozinho aqui, né? Coluna. Aí está aqui a barreira hematocefálica. Eles estão competindo entre si. No momento que BCA começa a cair devido à atividade física, aumenta a entrada de triptofano. Por quê? Tem menos competidor. Isso faz com que, então, durante a atividade física, a concentração de triptofano dentro do cérebro se eleve. Triptofano vai dar origem à serotonina. Serotonina, então, vai induzir a fadiga do sistema nervoso central. Fadiga do sistema nervoso central. É isso que acontece. Quando você toma o BCA, você retarda. Você tomou o BCA. O que aconteceu? Você jogou lá para cima a razão. Triptofano, então, quase não entra dentro do cérebro. Então, você quase não tem formação de serotonina. Portanto, vai retardar a fadiga do sistema nervoso central. Só que, pelo tudo que eu li a respeito, é mais, você entra em fadiga periférica muito, muito antes da fadiga do sistema nervoso central. Oi. Não, ele não age, ele impede que triptofano entre e forme, age de uma maneira indireta, indiretamente. A criança, o bebê, o ciclo da ureia dela não está pleno. Entendeu? A grande parte da nossa arginina é formada a partir do ciclo da ureia. Tá? Então, como a criança não tem um ciclo da ureia pleno, a criança, bebê, realmente, até a criança, ela não tem nem gliconeogênese, nem ciclo da ureia muito bem formado. Então, uma coisa que você não deve fazer com criança é dar álcool, exatamente porque ela não tem gliconeogênese, aí ela entra em hipoglicemia, e não deixar de estar, deixar de faltar carboidrato para ela, exatamente porque ela não consegue fazer gliconeogênese. E também proteínas. Você tem proteína suficiente para criança, exatamente. A proteína vem de lá. Né? Mas, ela não tem um ciclo de ureia muito bem formado, ela não forma muito arginina. Tá ali, linear. Agora, um fato importante. Fato importante. Só um momentinho. Nós não armazenamos aminoácidos. Diga. Sim. Só que você tem que comer todo dia. Ah, depende. Ah, vamos falar isso já já, calma lá. Então, olha só. Nós não armazenamos proteínas. Se você comer carboidrato, comer pão, pão é feito de amido, glicose, ele é metabolizado, o excedente de glicose forma glicogênio, que é reserva de glicose. Forma lipídio, que é reserva de lipídio, energia. Proteína? Não. Aminoácidos, você ingere aminoácidos na sua dieta proteica, para formar aminoácidos. Os aminoácidos serão utilizados para gerar proteína, repor as proteínas gastas. No caso da hipertrofia, aumentar a quantidade de proteínas do grupamento muscular e o restante será degradado para gerar o quê? Carboidratos, lipídios. O que você comeu hoje, você comeu no almoço de aminoácidos, é esse momento que você já não tem mais. Ou ele foi incorporado para formar proteína, ou ele foi degradado, formou CO2 e água, formou glicose, que já dessa altura do campeonato, se você não jantar ainda, já foi utilizado, ou formou lipídio, dependendo da quantidade. Então, proteínas devem ser ingeridas
diariamente. Senão você entra em déficit proteico. Tá? Diariamente. Não tem reserva de proteína. Mas se eu comer aminoácido, não vai formar proteína? Se houver indução para tal. Lembre que proteínas são formadas a partir da expressão genética. Tem que ter uma ativação do gene para sintetizar a proteína. Se não houver aquela ativação, não forma. Todo... O que se usa normalmente? O que se usa? Bomba! Anabolizante. Ou exercícios. Por que você tem que fazer exercício? Para induzir a síntese proteica. Para induzir a hipertrofia. Tem que ter a síntese proteica. A pessoa é preguiçosa, quer resultado para ontem, não quer fazer exercício de alta intensidade, não quer ser disciplinado, né? Ou tem dificuldade, é um Fusquinha, não é uma Ferrari, aí tem que ter aquela puxãozinha, né? Vai lá e toma hormônios. O que o hormônio faz? Induz, ativa a expressão gênica, induz a síntese proteica. Mas se o cara é preguiçoso, toma um hormônio, não mantém atividade física, o corpo não vai ficar com aquele peso morto ali à toa, não. Vai degradar tudo de novo. Vai degradar tudo de novo. Agora, meus caros, mexer com seu equilíbrio hormonal não sai sem preço. Tem preço a ser pago. Eita! Qual vai ser o seu preço? Qual vai ser o preço individual do indivíduo? Qual vai ser o meu preço? O teu preço? Não sei. Isso é individual. Schwarzenegger está lá, com seus quase 80 anos, já tem 80, não sei. Stallone. Vamos lá. Se entupiu de esteroide na veia quando eram jovens, mas estão lá, vivos. Sabe lá como é que estão? Não sei como é que eles estão. Se eles estão bem, se estão mal, não sei. Alguns morreram, supostamente por conta de uso de anabolizante. É um preço. Mas tem muita bobagem que se diz a respeito. Isso nós vamos falar lá na frente. Tem uma aula de esteroides, vocês viram no calendário, né? Então. Bem, aí vamos falar então de alguns grupinhos interessantes, né? Grupo da arginina, que é o grupo guanidino, muito usado nos cabeleireiros. Ele parece, nós vamos ver mais adiante, parece um pouco com a ligação peptídica, e é usado muito nos cabeleireiros para fazer engenharia proteica no cabelo. Né? Alisar, enrolar, fazer todas aquelas coisas que se faz no cabeleireiro. Né? Sal guanidino. Alguém já viu falar de sal guanidino? Bota no cabeleireiro, vai lá, alisar o cabelo, bota sal guanidino. Né? E o imidazol, que eu já falei, presente na histidina, é o responsável pela capacidade tamponante das proteínas na célula e da hemoglobina no sangue. E para dizer que todos formam proteico, temos não proteicos. Então temos aqui alguns modificados. Vou chamar a atenção deste aqui, que é a hidroxiprolina, que forma colágeno, a hidroxilisina, que também participa do colágeno, a trimetilizina também participa do colágeno, e temos aqui alguns que participam da formação de lipídios. E este aqui, cadê? O próximo. Este aqui, citrulina e ornitina, círculo da ureia, metabolismo do grupo amino. Histamina, reações alérgicas formadas a partir da histidina. O GABA, que é um neurotransmissor formado a partir do ácido glutâmico. Dopamina,
tiroxina formada a partir da tirosina. Então, os aminoácidos ou vão formar proteínas ou vão formar substâncias que contêm nitrogênio, substâncias aminadas. E o restante, degradado. O quê? Tem aminoácido L e aminoácido D. Igual categoria. Nosso corpo vai usar todos os Ds para formar isso tudo aqui. Perdão. Nosso corpo forma tudo L para formar todos eles. O D não é usado. A não ser algumas bactérias que utilizam para formar alguns peptídeos de parede. Ah, D não é usado. Ah? Entendi. E eles são formados a partir dos L aminoácidos. São produtos. Tá? Então, os aminoácidos, você ingere aminoácidos a partir de proteínas. Certo? Todo aminoácido que você tem, sua fonte de aminoácidos, sua fonte proteica, sua alimentação proteica. São L aminoácidos. Isso. Por que eu falei do D? Porque normalmente as pessoas tomam cápsulazinhas de aminoácidos. Antigamente, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, se consegue separar o L do D. Antigamente, muitos desses aminoácidos eles eram formados quimicamente no laboratório. Aí tinha uma mistura de L e D. Aí você tomava os dois. E o D, o que acontecia com o D? O D era usado como fonte de energia. Então, se você tomar D, ele vai ser degradado. Não confunda D-aminoácido com aquele, por exemplo, beta-alanina. São coisas diferentes. Beta-alanina, o grupo amino, está no carbono beta. Então, vou reafirmando aquilo que eu tinha dito. A síntese proteica precisa, então, de uma expressão gênica. Então, você ingere aminoácidos, não há reserva de aminoácidos em humanos. Ou seja, nós não sintetizamos nenhum peptídeo de reserva, como fazemos com a glicose. Sintetizamos o glicogênio. Como fazemos com lipídio. Fazemos várias gotinhas de lipídio, tecido adiposo. Não existe nenhuma reserva, nenhum peptídeo de reserva. Não existe. Infelizmente, não existe. Seria bom se existisse, mas não existe. Então, o aminoácido tem que estar sempre disponível. E ele vai estar disponível como? Ou ele vem da sua alimentação, ou se a célula precisa formar uma nova proteína e tem uma proteína ociosa ali, o que ela vai fazer? Ela vai degradar a proteína ociosa e vai formar a nova proteína que ela precisa usando aqueles aminoácidos. Então, o que a célula sempre faz? Ela faz uma reciclagem proteica. Todos os dias, então, suas proteínas são recicladas. Algumas duram pouco tempo, algumas têm um tempo de vida de horas, outras têm tempo de vida de dias, outras de meses e semanas. Mas todas, eventualmente, um dia serão degradadas. Daí, o corpo sempre tem que estar repondo. Ora, se você então quer ganhar massa muscular, quer fazer hipertrofia, você tem que ir além do seu requerimento diário de manutenção. Entenderam? Qual o requerimento diário de manutenção do homem? 800 gramas, não, 0,8 gramas, 800 miligramas, de proteína 100, de valor 100, por quilo por dia. E da mulher? 0,6. Então, você tem que sempre ingerir proteína diariamente. Se você for um homem sedentário, é essa a sua taxa de manutenção. Você quer fazer hipertrofia, você tem que ir além da manutenção. Tem que subir. Para garantir, se você usa 0,8, vamos garantir, vamos dobrar isso, 1,2, 1,5. Para arredondar as contas, 1,5, que é mais fácil fazer as contas. Depende de sua
Pô, que pergunta é essa? Sei lá quanto tempo você vai gastar, rapaz. Depende do seu gasto calórico. Se você ficar deitado, dormindo o dia inteiro, não sei. Não sei de cabeça não. Mas se você esperar isso acontecer, você vai morrer antes. Você vai morrer antes. Você vai entrar em falência renal, falência hepática, muito antes de você acabar com todos os seus músculos do corpo. Então lá, a nossa fonte de aminoácidos são as proteínas. Portanto, temos que ver as fontes proteicas. Aí, vamos parar com esse entra e sai? Está muito entre e sai, está atrapalhando, está incomodando. Vamos lá. A proteína referência, a proteína de maior valor, a fonte proteica de maior valor é o ovo cozido. Ovo cozido tem valor 100. Quer dizer, então, você quer saber quanto você tem de comer de proteína? Usa o ovo como referência. Quantos ovos eu tenho que comer por dia? Ah? Então, vamos lá. Então você, qual a sua massa corpórea? 7,6. Multiplica 7,6 por 0,8. Anda. Bora, gente. Multiplica aí. 76 vezes 0,8. Hã? O que é 0,8? Ah. Isso aqui? Cada ovo tem 6 gramas de proteína. Quantos ovos são? 11, né? 10 e alguma coisa. 11. Se você, então, se alimentar somente de ovos, você, para sua manutenção, você teria que comer quase que uma dúzia de ovos. Isso só para manter o que você já é. Isso só para manter o que você já é. Aí você quer hipertrofiar? Então você vai pegar. Quer hipertrofiar? Você vai pegar, vai multiplicar por 1,5 pelo menos. Dá quanto? 108? Metade de 76 é 48. 38. 114. Dividido por 6. Você deveria comer de ovos. Ah, mas é claro que você não vai comer só ovo, né? Você vai comer outras substâncias, outras fontes proteicas. Ah? Você vai tomar whey. Whey. Tá? Whey. Então, o whey você vai fazer a seguinte conta. 76 vezes o whey dividido por 1,1. Por que 1,1? Porque o whey, ele tem valor biológico de 110. Ele é mais rico em proteínas, em aminoácidos essenciais, e tem a assimilação melhor do que o próprio ovo cozido. Então, se você comesse só whey, seria quanto? Hã? Faz a conta. Calma aí. 103?
Uma bota 7. Gramas. Ou seja, você teria em uma semana acabado com um pote. Mas aí você vai ter que variar a sua fonte proteica. Por isso, o nutricionista manda você comer frango de dia, ovo de tarde, leite, não sei do que, queijo, não sei das quantas, para variar, porque senão você vai se entupir de um único alimento. Fala. Sabe que eu não sei? Tem, tem, tem. Provavelmente o concentrado hidrolisado, que tem maior valor. Porque tem uns que tem valor bem alto. Né? Tem uns que tem um valor bem alto, outros tem. Os que tem carboidrato não chega a 100. Aí tem uma contaminação enorme de carboidrato. Né? Ele tem mais aminoácidos essenciais e maior assimilação. Tá o quê? Hiper. Mas isso vai dar mais se você ingerir aminoácidos livres. Proteína é muito complicado você dar isso. Não. Não, mas você está ingerindo proteína. Quando você está ingerindo proteína, vai passar para o seu trato digestório, vai ser digerido, tem toda uma etapa de assimilação. Entendeu? Não é assim. Quando você ingere soluções de aminoácidos, aquelas soluções líquidas, aí sim, ele vai direto para a corrente sanguínea. Esse é o problema. Vamos lá. Continuemos. Tá aqui, ó. Ó. Nós temos aqui, ó, whey protein isolada, é 110 a 159, dependendo da marca. Whey protein concentrado, é 104. Respondi a tua pergunta? Tá? Tá aqui, ó. Food and Agriculture Organization of the United Nations. The amino acid content of food and biological data on proteins. All right? Vamos lá. Então, tem aqui, ó, graduação. Então, o ovo inteiro é 100. Leite de vaca, 91. Só que a concentração de leite no leite, concentração de proteína no leite é muito baixa. Você tem que tomar litros de leite. Clara de ovo. Que é isso aqui? Peixe. Aí tem... Porra, não consigo ler. Caraca, eu não consigo ler nem aqui. Peixe, filé, magro, frango, arroz, feijão. Então tem a graduação. Repare então que esses dois aqui são 59,49 o valor biológico da proteína. E aí entramos então nas opções da pessoa. A pessoa é ovífaga, carnívora ou herbívora. Bem, aqui tá um atleta, um fisiculturista herbívoro. A cara de desespero dele, que ele tem que comer todos os dias uma mesa inteira de vegetais. Essa é a cara de desespero dele. Tem que comer uma mesa inteira de vegetais todos os dias. Todos os dias ele tem que sentar lá, picar os legumes, cozinhar, comer aquilo tudinho. Aí no dia seguinte tem que fazer tudo aquilo de novo. No outro dia seguinte, tudo aquilo de novo. Para não enjoar, é lógico que ele vai variando os vegetais e vai comendo vegetais diferentes. Mas ele tem que saber quais vegetais ele tem que comer todos os dias. Não é comer um vegetal, uma pleiade de vegetais, porque os vegetais, como vocês viram no slide anterior, o valor proteico das proteínas vegetais é baixo. Elas são pobres em aminoácidos essenciais, têm baixíssima digestibilidade. Então, primeira coisa, se você está comendo vegetal cru, que nem está mostrando aqui essas cenourinhas cruas aqui, ó, 90% vai para onde? Cocô. Vai para as fezes. Comer
Crudivorismo é uma péssima ideia para nós. Você tem que comer cozido. Então, a pessoa tem que saber escolher. Ah, você é vegetariano hoje, vou começar a comer só vegetais. Tem 99% de chance de ficar subnutrido. Não quer ficar subnutrido? Quer ser vegetariano? Procura um profissional que vai te passar uma dieta vegetariana decente, em que você terá a combinação de vegetais, onde fornecerá todos os aminoácidos na quantidade correta. Então, é muito fácil. Eu quero comer as proteínas, eu vou lá e cozinho uma dúzia de ovos e gingiro aqueles ovos todinhos. Beleza, já estou satisfeito. Fácil, bem, tranquilo. Eu quero ser vegetariano, não quero comer nem ovo. Aí, meu, é complicado. É aquela mesa inteira ali que você tem que saber fazer, cozinhar todos os dias. Todos os dias. Então vamos aqui. Entretanto, não vos deixeis enganar com as propagandas mentirosas de sites, infelizmente, de até nutricionistas. Por exemplo, está dizendo aqui nesse site que o espinafre tem 49% de proteína. A desonestidade chega a ponto de comparar esse espinafre com um peito de frango. Aí coloca o peito de frango, 25%. Espinafre, 49%. Quem tem mais proteína? Espinafre? Mentira. Ela está comparando cebolas com melancias. Ela está comparando peso seco, composição em peso seco, com peso úmido. Está pegando peito de frango cru, comparando com brócolis seco, espinafre seco. Pega o espinafre, pega um ramo de espinafre, coloca na estufa e leva a secura para você ver o que vai dar. Nada. Nada. Então, para você conseguir comer 49 gramas de proteína de espinafre, você tem que secar 100 gramas de espinafre. 100 gramas de espinafre seco. 100 gramas de espinafre seco, você vai ter que pegar pelo menos 4 molhos daquele espinafre e secar. Tá? Isso é só o teor proteico. Tem que levar em consideração a qualidade da proteína, que é a digestibilidade. Vegetal tem a parede celulósica, nós não temos celulase. Então você tem que cozinhar. Não adianta comer cru, não. Tem que cozinhar, para pelo menos romper parcialmente a parede do vegetal. Então, cuidado. Quando você olha aqui, repolho, 22% de proteína, é o repolho seco. Seco, levado à secura. Não é o repolho úmido. Não é o repolho ali que você pegou da feira, cortou e tirou 100 gramas de repolho, tem 22 gramas de proteína. Não é verdade. Aí vamos aqui nos grãos. Uma bolinha de tênis de feijão. Alguém já cozinhou feijão? Alguém já cozinhou arroz? Enche uma mão de arroz e coloca na panela e cozinha. Você vai ver o quanto que dá aquilo cozido. Enche uma xícara de feijão, sei lá, uma que é bem grão de bico. Enche uma xícara de grão de bico. Cozinha. Para ver quanto dá. Você vai comer aquela xícara todinha, seca, no almoço, no dia, todos os dias. Então, cuidado. Cuidado com as falsas informações. Isso sim é fake news. Isso sim é desinformação. Isso está te levando a um erro. Pelo menos aqui não diz, não está comparando, esse site não está comparando com a carne crua. Então, quer fazer? Faça. Mas faça direito. Porque ser vegano não é fácil não, tá? É muito fácil ser carnívoro. Afinal de contas, nós somos animais onívoros.
Então é fácil ser onívoro. Quer ser vegano? Procure um profissional e faça direito. Senão, não vai dar certo. Ah, eu conheço muita gente que é fisiculturista e é vegano. É? É mesmo? Sabe o que ela come? Sabe o que esse fisiculturista vegano come? Eu vou te mostrar já. Ele come proteína isolada de soja. Tá? Eu não come soja natura, não. Vamos lá. Então aqui, ó, carne crua. Se você pegar qual é o teor das carnes, proteína nas carnes, todas elas oscilam em torno de 20 a 25%. Você pode olhar lá. Porque a maior parte é água, evidentemente. Agora, vamos cozinhar a carne. Quando você cozinha a carne, aí é que vem a tristeza. Você vai lá, quer comer proteína, manter seu requerimento proteico. Aí você olha assim, pô, eu vou comer carne bovina, magra, assada. Aí você bota lá um bife daquele tamanho, 100 gramas de bife, aquele bifinho de 100 gramas. Daqueles 100 gramas de bife, só 30 é proteína. E vamos pegar o alimento seco. Carne desidratada. Qual o teor de proteína na carne seca? 81,76 gramas. Só perde para carne de rã. Farinha de soja. Essa que o fisiculturista está tomando. Essa aqui, ó. 41. 40 a 41%. 41 gramas por 100. Hã? Ah, bem, nessa tabela não. Infelizmente, não. Se eu tenho aqui, não. Você pode procurar aí, né? Você pega aqui a proteína texturizada de soja, essa que se vende muito em pacotinhos de meio quilo, 50% de proteína. Então, nós vimos até agora o teor e o valor biológico. Outra coisa que nós temos que levar em consideração é a digestibilidade. Repara que a caseína, a carne de rã, a carne bovina, né, tem os valores mais elevados de digestibilidade. Só perde mesmo para o ovo cozido. O ovo cozido tem digestibilidade de 99%. Cozido. Né? Aí fizeram vários estudos aí com ratinhos. Aí repararam que quem deu o maior ganho de massa muscular, ganho de massa proteica, foi exatamente a carne bovina. Que é então digestibilidade? Digestibilidade é mede através do nitrogênio. E como é que vai marcar a proteína? A proteína depende de aminoácidos. Aminoácido tem grupo amino. Então, nitrogênio ingerido. Proteína, ingerir nitrogênio. Menos nitrogênio fecal. Que seria o quê? Aquelas proteínas que não foram digeridas, foram embora nas fezes. Somado com o nitrogênio fecal do grupo controle. Tem que descontar a proteína que é perdida, mesmo que você não ingira proteína nenhuma. O nitrogênio que é perdido. Dividido por nitrogênio perdido. Então, esse é o percentual da digestibilidade. Repara, então, e temos uma graduação da digestibilidade. Então, nós temos 3 graduações. Temos que levar em conta na quantidade do nosso alimento proteico. O valor biológico daquela proteína, daquele alimento. O teor de proteína naquele alimento. Vamos inverter, então, a ordem. O teor de proteína naquele alimento. O valor biológico daquela proteína naquele alimento. E a digestibilidade da proteína naquele alimento. São 3 fatores que vão entrar no denominador.
aqui, nesse denominador. E todos esses fatores são menores que 1. É 0,9, 0,8, 0,7, 0,6. Né? Então, por exemplo, aqui, no ovo, aqui, 60,8 gramas de ovo, se levarmos, então, em consideração todos esses fatores que estão reduzindo a quantidade de proteína, vai aumentar, então, a quantidade de alimento requerido. No ovo, nós levamos diretamente em consideração porque tem valor 1, quase 100% de digestibilidade, valor 1 da proteína. Então, a quantidade de proteína só divido pelo teor de proteína em cada ovo. Cada ovo tem 6 gramas. Aí eu tenho um número de ovos. Quando eu vou pegar a carne, eu tenho que pegar esse valor, dividir pelo teor de proteína, 0,8. Dividir por 0,9, que é a digestibilidade verdadeira. Tá? E dividir por 0,8, que é mais ou menos o valor biológico da carne, da proteína na carne. Aí vocês vão ver que o valor aumenta bastante. Quer ver? Tem um próximo slide, estou mostrando aqui o valor biológico lá, da carne vermelha é 80. Teor, 21%, segundo essa tabela. Então você teria que pegar aquele valor ali, 60,8, dividir por 0,8, que é o valor biológico. Dividir por 0,21, que é o teor proteico. E dividir por 0,9, qual era o valor da digestibilidade? 95, 96, né? 0,95, sei lá. Se vocês dividirem, vocês terão então quanto de carne crua você tem que comprar todos os dias, comer todos os dias. Carne crua, no caso. Você pega a quantidade que você precisa de proteína verdadeira, proteínas, e divide então pelo teor, que são digestibilidade e valor biológico. Aí você tem a quantidade de alimento proteico que você deve ingerir, daquele alimento especificamente. O que o nutricionista faz? Para não te obrigar a comer grande quantidade de um único alimento, ele faz uma tabela onde ele compensa a carência de um alimento com outro alimento. Isso é fundamental, isso é muito importante quando a sua dieta é dieta vegetariana. Você tem que então pegar diferentes vegetais e se alimentar todos os dias daquelas diferentes combinações de vegetais. Não vão ser sempre as mesmas combinações, né? Por isso mesmo que o nutricionista ele é formado nisso. Ele vai saber como montar essa tabela. Você vai lá e monta a tabela. No lanche da manhã você vai comer esses vegetais. Da tarde você vai comer esses vegetais. E à noite você vai comer esses vegetais nessa quantidade. Fazendo isso, obedecendo essas tabelas que o nutricionista te passar, você terá então toda a proteína necessária para uma dieta estritamente proteica, estritamente vegetal. Mas eu quero. Quando você então vai fazer de qualquer maneira, vai lá achando que comendo só proteína de soja, comendo um pratinho de proteína texturizada de soja, você está se alimentando adequadamente, você pode não estar se alimentando adequadamente de proteínas, e aí, ao invés de ganhar massa muscular, você vai perder massa muscular. Você vai ficar com deficiência de proteína. Então é muito importante a pessoa levar a sério a dieta que ele está fazendo. Então aqui, eu fiz um exemplo aqui. Um homem de 70 quilos, com requerimento então, proteico de 0,8 kg por dia, terá que ingerir 56, que é 0,8 vezes 70, vezes 100, dividido então por 53,28, que é o teor de carne, de proteína texturizada, 0,74 e 0,8641, que são então o valor biológico e a
e a digestibilidade verdadeira. Então, quanto que dá? 164 gramas de proteína texturizada. Isso que eu teria que comer. Não é muito, na verdade. Não é bem tanto assim. O problema é que é um pacote pequeno que você compra todos os dias. E ele não é barato, não. Se ele for um atleta, então, ele quer. Isso aqui é para manter. Isso aqui é para manter. Manter o que já é. Se ele quer, então, hipertrofiar, fazer um atleta de ponta, principalmente atividades intensas, com alto consumo de elite, de alto consumo de energia, em que impõe um estresse muito forte no corpo, quanto maior estresse você coloca no corpo, mais proteína você perde. Então, vamos por aqui 2 gramas. Se for 2 gramas, então ele passará a ter que ingerir 410 gramas de proteína texturizada de soja. Então, se você quiser só comer proteína texturizada de soja. Se a carne for, se a fonte for bovina, carne bovina, ele vai comer só carne. Então, ele vai comer 89,6 e 224 gramas de carne seca. Vai lá comprar carne seca, carne de sol, carne seca. É um bocado de carne. Não é para carne, não. E aí, para terminar, né, nós temos então a quantidade de aminoácidos por grama de proteína de diferentes fontes proteicas. E aqui nós vamos ver, nós temos animais essenciais que nós temos que levar em consideração. E repare então, de alguns alimentos vegetais, o que o nutricionista ele vai procurar fazer? Ele vai exatamente olhar essa tabela. Ele vai pegar os vegetais que têm carência em alguns aminoácidos e vai complementar esses vegetais com, com outros vegetais que supram, que tenham abundância nesse vegetal que está faltando. Tá? Então, ser vegetariano é bem mais complicado do que se pensa. E o score químico, ou seja, o quanto tem de aminoácidos nos alimentos, repara que os alimentos à base de vegetais, eles têm score químico baixo em relação aos aminoácidos que contêm alguns aminoácidos essenciais. Esse é o grande problema da fonte proteica vegetal. Para terminar, então, tô acabando, calma lá. Você escolhe o que você quer de dieta. Você come ou carne, ou come soja texturizada, e cada um faz o seu prato. Porque olha só, isso aqui é soja texturizada. Você olhando assim, parece bem apetitosa, não parece ruim não. Né? Então, dependendo do que você está fazendo o prato, podemos ser. Só quero chamar a atenção, então, que, falar de novo. Você quer ser vegano, procure um profissional que te oriente a ter uma dieta vegana saudável. Certo? Ok? Então, aula que vem, terminamos esses 3 slides que faltam e passamos a falar de proteína. Tá aqui. Espera aí.